A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estamos de volta para trazer mais uma mensagem da parte do nosso Deus para os nossos corações. Aquela palavra que o Senhor coloca no meu coração e eu trago aqui para compartilhar com vocês. E hoje eu vou falar sobre um grande homem de Deus. Eu resolvi falar, senti no meu coração de falar. Então esse vídeo de hoje é para falar sobre ele. As informações básicas que eu peguei aqui na própria Bíblia. E depois eu vou gravar outros vídeos também falando sobre seus feitos. Como Deus se utilizava dele para fazer muitas coisas fortes, grandes, poderosas. Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre sua vida, seus pontos fortes, suas fraquezas, que lição de vida a gente tira nisso aqui, algumas informações de quem foram os seus contemporâneos, onde ele viveu, qual foi a época que ele viveu e de quem eu estou falando. Estou falando do profeta Elias. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Elias, amém? Então antes de falarmos, de começarmos, eu já peço que, se você é novo no canal, se inscreve aqui, vem fazer parte da nossa família, é um prazer ter você aqui. Curta, comenta, compartilha e ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O YouTube entende assim que você gosta do conteúdo e ele também indica para outras pessoas, amém? Eu desejo, desde já, que vá tudo bem com você, com sua família e com tudo que é seu. E que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes nas nossas vidas. Amém? Vamos ler então um pouquinho. Eu usei como fonte de pesquisa a Bíblia de Estudo, a Aplicação Pessoal, que a CPAD lançou no ano de 1995. Ela é na versão Almeida Revista e Corrigida. É a versão que a gente mais usa nas igrejas. Então, vamos ler um pouquinho. Elias. Quem foi Elias? Elias foi um grande homem de Deus. Foi separado como profeta. Um homem corajoso, destemido. Mas também a gente vê, nós vemos, lendo sua história, que ele teve os pontos fortes, mas ele também teve seus momentos de fraqueza, seus momentos de desânimo, de cansaço. Por quê? Porque ele era um homem igual a mim e a você. Era um ser humano normal. Apenas alguém que Deus usava. Apenas alguém que estava à disposição do Todo-Poderoso. Alguém que tinha uma plena comunhão com Deus. Uma intimidade muito grande com Ele. Por que Deus não se utiliza de nossa vida hoje? Porque talvez a gente ainda não esteja dando lugar como Elias deu. Pode ser. Mas vamos falar então um pouquinho sobre esse homem, esse grande homem de Deus. Onde viveu? Local. Ele era profeta ali em Israel, durante o reinado do rei Acabe. Seus contemporâneos foram Acabe, a rainha Jezabel, Acasias, Obadias, Jeú e Azael. Local, Gileade. E qual era a sua profissão? Qual era o que ele era? Profeta. A sua função, profeta. Teve pontos fortes e pontos fracos. Seus pontos fortes e seus êxitos. Foi o mais famoso e dramático dos profetas de Israel. Predisse o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio. Foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Representou Deus em uma demonstração contra os sacerdotes de Baal e Aserá. Apareceu com Moisés e Jesus no episódio da transfiguração no Novo Testamento. Glória a Jesus. Todas essas histórias aqui nós acredito que boa parte conhece, né? Mas ao longo, quando eu for gravando alguns outros vídeos falando sobre ele também, onde ele aparece, então a gente vai falar só mesmo um pouco sobre ele, a pessoa dele, do profeta Elias, né? Porque os seus feitos a gente grava outros vídeos e a gente fala melhor. E fraquezas e erros. Ele teve, um grande homem de Deus, um homem que, por sua palavra, disse que não choveria por 3 anos e meio. E não choveu. Não usou nem a palavra de Deus, do Todo-Poderoso. Em nome, não. Por minha palavra não choverá. E Deus assinou embaixo. Quando você tem uma comunhão total com o Senhor, uma intimidade com Deus tremenda, você fala e Deus assina embaixo. Porque você sabe o que está falando. E Deus sabe quem é você. Você não vai falar abobrinha.
Quando foi para voltar a chover, Deus que falou a ele, vai dizer, Acabe, vai se apresentar, diga que vai chover. Mas quando foi para começar a seca, foi ele quem falou. Suas fraquezas e erros. Escolheu trabalhar sozinho e pagou por isso com o isolamento e a solidão. Nós sabemos, né? Ele achou que estava só, mas na verdade ele nunca esteve só. Deus sempre tem os seus para trabalhar na sua causa, na sua casa, nos seus propósitos. Deus sempre tem, Deus nunca está só. Mas ele imaginou que ele era o último. Fugiu com medo de Jezabel quando esta ameaçou sua vida. Foram suas fraquezas e erros. E qual é a lição de vida que extraímos com a história dele? Nunca estamos tão sós quanto podemos pensar ou nos sentir. Deus está sempre presente em nossa vida. Glória a Jesus. Deus fala mais frequentemente com sussurros persistentes do que com gritos. Há quem pense que o Senhor só fala se gritar. Há pessoas que têm a mania de só grita. Não sei se para chamar atenção, não sei se para mexer com o emocional das pessoas, mas acha que para você falar algo de Deus, para você levar uma palavra do Senhor, você precisa estar aos gritos. Não precisa. Vamos ler um pouquinho aqui o resumo que a Bíblia nos traz. Então, como eu já falei, a pesquisa que eu fiz, eu só li, na verdade. Essa Bíblia é muito boa, ela já tem tudo bem discriminadozinho. Eu só fiz ler e achei interessante essa parte aqui para começar a iniciar um vídeo falando só sobre ele. Então ela já tem tudo que você precisa, nela mesma. Ela é uma Bíblia de estudo, muito boa. Não sei se ainda está à disposição para venda na CPAD, acredito que sim. Mas vale muito a pena, se os irmãos quiserem adquirir. Aplicação pessoal. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Diz assim, um resumo que ela nos dá. O simples compromisso de Elias com Deus nos choca e nos desafia. Ele foi enviado para confrontar, não para confortar. Se a gente lê direitinho, já lemos, eu já li várias vezes, a história de Elias, toda a sua trajetória, a gente vê que realmente ele não foi um profeta enviado, chamado por Deus para confortar. Não, ele veio confrontar. Confrontar o quê? Confrontar o pecado. Confrontar as pessoas que naquela época, inclusive, começando dos reis. Porque os menores já faziam, porque os maiores faziam. Se um rei é perverso, então todos os seus liderados vai ser o quê? Se a palavra que vale é a do rei. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando é diferente, é triste. Então, Elias ele não veio para confortar, ele veio para confrontar. E confrontou muito bem. Ele foi enviado para confrontar, não confortar. E transmitiu a mensagem do Senhor a um rei que frequentemente rejeitava sua mensagem, só porque ele a trazia. Elias desempenhou seu ministério somente para Deus e pagou por esta decisão. Ao experimentar o isolamento, como outros que também eram fiéis ao Senhor. É interessante pensar nos incríveis milagres que Deus realizou através de Elias. Mas faríamos bem em enfocar a comunhão que compartilhavam. Não só os milagres que Deus realizava através da vida de Elias, nós temos que dar mais enfoque à comunhão entre eles dois. O quão maravilhoso era a intimidade que Elias tinha com Deus. Elias não provou a morte. Como pode um ser humano chegar a um nível de agrado a Deus tão grande que Deus disse, você não vai morrer, provar a morte física, vou lhe arrebatar. Amém? Glória a Deus. Tudo o que aconteceu na vida de Elias começou com o mesmo milagre que está disponível a nós. Qual? Simplesmente ele respondeu ao dom de conhecer a Deus. Ele quis. Ele se empenhou em conhecer, ele buscou, ele tinha uma comunhão íntima com o Senhor. E nós, se nós fizermos o mesmo que ele fez, nós vamos ter da parte do nosso Deus muito mais do que nós temos. Simples. Conhecer a Deus. Por exemplo, depois de Deus operar um milagre extraordinário através de Elias, ao derrotar
os profetas de Baal, a rainha Jezabel retaliou ao ameaçar a vida do profeta. E Elias fugiu. Ele se sentiu aterrorizado, deprimido e abandonado. Apesar de Deus prover-lhe comida e abrigo no deserto, ele desejou morrer. Então o Senhor apresentou-lhe uma exibição audiovisual e uma mensagem que ele precisava ouvir. Elias testemunhou uma tempestade de vento, um terremoto e fogo, para Deus se manifestar a Elias quando ele estava ali, na caverna escondido, deprimido, se sentindo sozinho, desejou morrer porque ele não era melhor do que os que vieram antes dele, porque ele achava que ele era o único que servia a Deus, não tinha outro. Mas tinha. Mas Deus não estava em qualquer uma destas coisas poderosas. Antes, o Senhor mostrou sua presença com uma voz suave. Elias, como nós, lutou contra seus sentimentos, mesmo depois desta confortante mensagem de Deus. Então o Senhor confrontou as emoções do profeta e ordenou-lhe que agisse. Levante-se, saia, terminou para você não. Vá fazer aquilo que eu ainda tenho para você fazer. Do mesmo jeito, o Senhor fala conosco. Que tristeza é essa? Que moleza é essa? Se levante, porque você acha que está sozinho, ainda tem 7.000 para usar, que não foi contaminado. Você não está só. Deus instruiu Elias a respeito do que devia fazer depois e lhe informou que parte de sua solidão estava baseada na ignorância. Ou seja, você não sabe de nada, meu filho. Pare de agir assim. Eu sou o onisciente. Eu sou o onipotente. Eu sei todas as coisas. Você é só o profeta que eu uso. Pare de pensar que você é único, porque eu ainda tenho muitos outros para usar junto com você. Então Deus disse que estava baseada na ignorância de Elias. Por quê? Porque outros 7.000 em Israel ainda se mantinham fiéis ao Senhor. Como eu já falei. Até hoje, Deus frequentemente fala através do suave e do óbvio, em vez de fazê-lo através do espetacular e do incomum. As pessoas hoje estão fazendo verdadeiros espetáculos. Nas igrejas mesmo, nos templos, para chamar a atenção das pessoas. Porque Deus só age no movimento. Para eles. E para os que gostam disso, acha que Deus só trabalha, só age no movimento. Na tranquilidade, na calmaria, Deus não age. Está muito enganado. Estão, aliás, né? Muito enganado. O Senhor tem tarefas para fazermos, mesmo quando sentimos medo e fracasso. E Deus sempre tem mais recursos e pessoas do que sabemos. Ele é onisciente. Embora possamos desejar realizar milagres incríveis para o Senhor, devemos, em vez disso, enfocar o desenvolvimento de nossa comunhão com Ele. Em vez de pedirmos para fazer milagres e coisas mirabolantes, devemos pedir primeiro ao Senhor plena comunhão, Senhor. Quero te conhecer intimamente. Quero um avivamento pessoal. Glória a Jesus. Por falar em avivamento, depois vou trazer um vídeo falando sobre esse assunto, já aproveitando a deixa. O verdadeiro milagre da vida de Elias foi a sua amizade extremamente pessoal com Deus. E este milagre também está disponível a nós. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Deus trabalhou ali na vida de Elias, se utilizou da vida de Elias de uma maneira grandiosa. Foi um dos profetas mais falado, né? Que a Bíblia mais fala. E foi o único que apareceu com Moisés e Jesus ali no Monte da Transfiguração. Foi o único profeta a ser arrebatado. Não provou a morte física. A Bíblia fala só dele e de Enoque, mas o profeta ele. Deixou muitas lições de vida para nós. Deixou seus feitos, mas também nos mostrou que não existe super-homem. Mesmo você sendo um homem que Deus se utiliza, mesmo você tendo uma plena comunhão com Deus, você é um ser humano dotado de fraquezas, de defeitos, que nós temos que estar em constante comunhão com o Todo-Poderoso para que a gente possa fazer aquilo que Ele espera de nós. Não
somos nós, é Ele em nós. Então que a gente possa tomar como lição os pontos fortes, os pontos fracos da vida de Elias e colocarmos em prática na nossa própria vida. O que é que nós estamos fazendo para o Senhor? A força não é nossa, a ferramenta é emprestada, Deus dá a quem Ele quer. Então Deus pode se utilizar da sua vida uma vez, duas vezes, para sempre, como pode se utilizar nunca, como pode se utilizar uma ou duas, mas cabe a nós buscarmos a presença dEle sempre. Querer uma comunhão e uma intimidade com Deus, porque melhor do que você ser escolhido entre 12, no meio de 12, melhor é você ser escolhido entre 3. É você ter uma comunhão, uma intimidade, aliás, maior com Deus. Muito melhor do que você fazer parte daqueles que seguem. É você ser mais próximo dele, totalmente. Amém? Então fica com essa palavra da parte do nosso Deus. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Espero que gostem do vídeo. E nós vamos ver outros falando também sobre o profeta e seus feitos. E eu desejo que as bênçãos do nosso Deus continuem sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Fica o convite para o próximo vídeo. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até lá.